Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Eu sou o Lucas Lucchesi para conduzir essa atração que vai repercutir as notícias que marcaram o dia e que, claro, tiveram espaço aqui no Grupo Folha de Comunicação. Seja muito bem-vindo, eu quero que você participe conosco, enviando seu comentário pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube e também pelos cortes aí do Instagram, que a gente está também anunciando de vez em quando uma notícia importante, interessante, que chame a atenção aí na galera do Instagram. Então participe conosco aí, manda seu comentário aí pela seção de comentários dessas redes sociais e também o 999715300. Gente, hoje a gente vai falar sobre a empresa que teve o contrato suspenso com a Sesal em virtude a justiça entendeu, né, que havia uma ligação com uma investigação por suspeita de desvio. Né? Daqui a pouco a gente explica sobre isso, né? Tem também a história da jovem que foi encontrada morta na orla Taumanã. Tem ainda uma coisa inusitada ainda. Olha só, a gente vai falar ainda do rapper e do empresário que foram acusados aqui em Roraima de dar um calote. E a resposta inusitada que o cara deu para a nossa equipe e também para as pessoas que estão acusando ele de calote. Fica aí, vale a pena você conferir. Mas vamos falar agora de saúde pública, né? Porque a empresa que oferta plantões médicos, a Sesal, vai recorrer da decisão judicial que suspendeu as atividades, né? Suspendeu esse contrato milionário aí de quase 40 milhões de reais. E para isso chamei aqui o Vinícius Gonçalves, que faz um tampão que não vem aqui. Eu acho sempre legal a tua participação, abrilhanta aqui o nosso podcast. Seja muito bem-vindo de volta aí, Vinícius, e fala pra gente que história é essa. Pois é, Lucas, um prazer estar falando com você, um prazer estar aqui no nosso podcast depois de tanto tempo, né? Pois é, Lucas, a empresa, né, a VB Serviços Médicos Limitada, a VB Saúde, vai recorrer dessa decisão judicial, né, da última semana, da Justiça de Roraima, que suspendeu as atividades, né, econômicas e financeiras da empresa e também notificou o governo e a Sesal a cancelar esse contrato milionário de 37 milhões de reais que era mantida com a VB Saúde para realização de plantões médicos, né? Essa empresa de 6 horas, né? 6 horas. Essa empresa fornecia, né, os médicos contratados, por exemplo, por essa empresa para que fizesse plantões médicos dentro do HGR, principalmente. A empresa vai impetrar com esse recurso, né, e alega que não tem nenhuma ligação com qualquer um dos investigados na operação Hipócrates, que foi deflagrada ali entre 2019 e 2020, né? E um dos réus da Operação Hipócrates, né, é Valdan Vieira Barros. Valdan Vieira Barros é apontado pelo MP como um dos sócios da VB Saúde e, portanto, o governo, né, e a Sesal não poderiam manter contrato com o investigado, né? Por desvio, né? Por desvio de verbas na saúde pública e justamente o investigado que está operando ali o mesmo esquema, né? A Cooperbras é uma cooperativa de médicos que ofertava profissionais justamente para a realização de plantões e houve essa troca por uma empresa que tem em seu quadro societário um investigado de um esquema anterior. Né? A justiça entendeu, então, que possivelmente isso poderia continuar, né? Esse esquema poderia se perpetuar. Obviamente a empresa já se pronunciou em nota à imprensa hoje, dizendo que vai recorrer da decisão, né, que ao contrário do que a decisão judicial afirma, há hoje 120 médicos que fazem parte do corpo da empresa e que essa decisão pode sim afetar o atendimento, né, a população, né, que principalmente desses médicos que atendem no HGR. Já tem até uma manifestação que teve no início da semana, né, de médicos do HGR, cerca de 50 profissionais que não preferiram se identificar, né, mas que vivem essa instabilidade. Alguns desses médicos, inclusive, têm contrato com a VB Saúde, né? E além desse impasse, estão preocupados, já tem esse impasse porque eles já tinham um vínculo com o Estado, né? Por requisição emergencial. Esse contrato foi cancelado em julho, né? Não vão saber se vão receber. Eles entraram em contato com a VB Saúde, são hoje contratados da VB Saúde. E agora, além de não saber se vão receber pelo Estado, porque eles alegam esse atraso salarial, também estão com esse impasse em relação à VB Saúde, porque com a suspensão das atividades da VB Saúde, as atividades econômicas, eles também talvez não possam
receber o salário pela empresa. Pois é o que os próprios médicos estão falando, né? Vale ressaltar aqui. A gente falou isso ontem, né? E a gente, claro, sempre bom a gente lembrar também a resposta da Secretaria de Saúde, que falou que nunca deixou de pagar, né? Médicos, né? Independente se o cara tem tem vínculo por seletivo ou concurso, né? Mas que é preciso respeitar os trâmites, que não há previsão aí de fazer concurso seletivo por conta de uma falta de previsão orçamentária. Então, pelo menos até o momento, essa é a resposta da Secretaria de Saúde. Então, vamos seguir acompanhando aí como é que vai ser esse rolo todo, né? Que, de certa forma, né, a população ela fica preocupada, sobretudo os médicos, né, que estão aí nessa instabilidade, né, nessa insegurança jurídica, né? Essa talvez seja a grande questão, Lucas. É claro que é importante ter a investigação, né, os órgãos fiscalizadores continuarem fazendo o seu trabalho, a justiça definir o que é do seu parecer, né, a empresa também se pronunciar, se defender, né, claro, caso haja, né, enfim, as argumentações foram postas, mas talvez essa seja a grande questão, né? Um impasse nesse atendimento, os médicos que tinham contrato e agora esse tipo de requisição já teve fim, eles têm um contrato agora com a VB Saúde, eles alegam que não sabiam que a empresa era investigada, e aí fica esse impasse que é justamente o grande problema. E talvez aí você tenha aí centenas, né, dezenas ou centenas de médicos que talvez não possam, né, atender a população nos próximos dias, nos próximos meses, em função desse impasse, tanto da investigação, né, a decisão judicial, quanto dessa questão do contrato, né, que foi posto ali entre CESAL e esses médicos, né. Pois é, tomara que essa situação se resolva rápido para que a população não seja tão prejudicada como já tem. Um colapso, né. Como já tem sido, né? Talvez um colapso na saúde, justamente por falta de médicos e esse impasse aí judicial, né. Pois é, parece que está caminhando para isso. Mas vamos lá, brigadão pela participação, Vinícius, até a próxima aí, participação aqui no nosso podcast. Valeu demais. Até a próxima, eu agradeço. Vamos falar de polícia agora, porque eu chamei a Marília Mesquita para falar sobre esse caso. O que a gente sabe até agora, Marília, sobre essa jovem que foi encontrada morta na Orla Taumanã, né? Uma coisa que chocou hoje a nossa sociedade roraimense. Seja bem-vinda. Oi, Lucas. Oi para você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, nos acompanhando no nosso papo de redação. Isso mesmo, Lucas. Hoje, na quarta-feira, já começamos o dia aí com o corpo da Alana Vitória Ribeiro da Silva, de 18 anos, que foi encontrado ali na Orla Taumanã, na parte superior, que fica ali no centro. E, de acordo com informações, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, eles foram acionados por um homem que encontrou o corpo aí dessa jovem, que foi encontrado aí por volta das 3h30 da manhã. E, Lucas, esse caso, esse corpo ainda está passando pelos exames cadavéricos lá no IML. E o corpo dessa jovem é uma morte ainda muito suspeita, porque ela foi encontrada seminua, com pedras e areias ali por cima desse corpo, ali nas partes íntimas. Então, esse caso está sendo investigado aí pela Delegacia Geral de Homicídios. Tem pelo menos alguma prévia do que o indício que se poderia ser, quem sabe? Bom, até o momento, esse corpo ele não apresenta sinais de violência. Essa foi a informação que nós conseguimos junto a uma fonte lá do IML. Porém, como esse laudo ainda não está finalizado, então até o momento a causa da morte é indeterminada. Mas provavelmente ao fim do dia já tem o laudo oficial, né, da causa da morte dessa menina. E aí a gente vai saber mais detalhes do que aconteceu. Tá certo, Marília. Muito sucinto, né? Até porque ainda a investigação ainda segue. E brigadão pelas informações. E a gente espera que você volte com mais informações sobre esse caso que assustou a gente, né? Isso, foi um caso assim bem chocante, ainda mais pela forma como ela foi encontrada. Até o momento não foi preso aí nenhum suspeito pelo crime. A polícia ainda está investigando o que aconteceu. E espero retornar aqui com mais informações sobre esse caso. Tá bom, Marília. Valeu demais, viu? Tchau, Lucas. Até a próxima. Olha, gente, vamos falar aqui sobre uma preocupação
dos moradores do residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite, zona oeste aqui da capital de Roraima, Boa Vista, e trouxe o José Magno, que foi lá, né, fazer uma matéria, entrevistar, acho que moradores, né, José Magno? Seja bem-vindo ao nosso Papo de Redação, falar melhor sobre essa preocupação de construção de calçadas no Vila Jardim. Foi assim, uma moradora do Vila Jardim procurou a Folha, denunciando essas construções, essas barracas que estão sendo construídas de maneira irregular. Ela afirmou que estava sendo feito de maneira irregular, que quem estava construindo estava puxando energia, puxando água de forma clandestina, enterrando os fios por baixo da terra para não ser pego na fiscalização, enfim. A gente foi no local apurar e ver se a gente conseguia falar com alguém. Sim. E assim, a gente sabe que o Vila Jardim é um lugar considerado perigoso, existe ali toda uma questão envolvendo a criminalidade, a polícia está muito presente lá, diversos são os casos que a gente noticia aqui de ocorrências policiais no Vila Jardim, então tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Com inclusive, certeza. a abordagem com quaisquer pessoas que mesmo que residam lá, tem que ser feito com muito cuidado. A gente foi lá, de fato, existem várias barracas sendo construídas e já construídas há um tempo na área do meio-fio, naqueles canteiros que são calçada, na verdade. Canteiro central. São áreas de circulação de pedestres. E em uma delas tinha uma mulher. E eu fui lá conversar com ela com muito cuidado. Perguntei o que ela fazia ali, há quanto tempo ela estava ali, se ela tinha autorização para estar ali. E aí ela explicou que tanto ela quanto outras barraquinhas que estavam ali são de moradores do Vila Jardim, são dos próprios moradores. Sim. E que ela afirmou, ela falou por ela tinha todas as autorizações necessárias para estar ali funcionando. De acordo com ela estava funcionando ali há 1 ano. E ok, ficou por isso. A gente voltou para a redação e foi apurar com a prefeitura como é que é essa questão da autorização. Ela disse que tinha autorização há 1 ano, existe esse tipo de autorização? Se existe, como é que faz para obter? Porque vai que é de interesse de alguém, vai que esse espaço está disponível para construção, claro, e ninguém sabe. E a EMUR, a prefeitura por meio da EMUR, nos retornou dizendo que não procede, que essas construções são de fato irregulares e que vai ser feita uma diligência para notificar essas pessoas que estão construindo que parem as construções e que retirem as estruturas. Mas essas construções, elas são construções encalçadas, né? Construções de barracos, né? Como se fossem casas que o pessoal... assim... Projetos de casa. Depende muito. Diversos são os materiais. A maioria são realmente feitas de tijolo, mas você vê ali que são feitas de maneira improvisada. Não é um pedreiro ou uma equipe de construção que está fazendo, Sim. São realmente próprios moradores. Alguns são feitos de madeira. E aí, depois de feitas, as pessoas usam para comercializar ali comida, para prestar serviços. Essa barraquinha da pessoa que eu entrevistei, ela ali vendia umas vassouras, fazia trabalho de costura. Uhum. Então, são ali realmente pessoas que estão procurando nessas construções, nessas barraquinhas, algum jeito de tirar o sustento. Pois eu acho legal que a EMU, né, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, que é o órgão aqui, para você que está fora de Roraima, né, é o órgão que fiscaliza essa questão da mobilidade urbana, né, dessa questão de construções aqui no estado de Roraima, é a EMU, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. E eu acho importante realmente fazer a diligência pela cidade, né, de modo geral. A gente é uma cidade pequena na zona urbana, mas a zona rural é gigante, né, José? Que a gente Exatamente. Vê aí 75 quilômetros adentro da zona rural. Realmente é uma cidade que tem muito para expandir e está sofrendo por vários problemas. A migração venezuelana, né? O Vila Jardim, infelizmente, está sendo há um tempo já, é fato notório isso. Está sendo Exatamente. tomado pela criminalidade, pela essa questão da desorganização urbana, eu diria. E realmente é importante essa diligência, né, para que a nossa cidade, né, não se torne uma bagunça, digamos assim, né. Claro que a gente entende a questão da necessidade das pessoas, dos moradores, mas é uma coisa que o poder público também devia ver melhor, né, José? Exatamente. Porque tem muita gente que não tem condições de ter uma moradia digna, muitas das vezes, um comércio e tudo mais. Mas assim, cara, você sabe, é fato notório, como eu falei, o Vila Jardim é uma localidade muito perigosa. Como é que foi o teu sentimento? Assim, é complicado, porque tem dois lados da história. Por um lado,
é uma prática, são construções clandestinas. Sim. A construção em si é clandestina, a energia que está sendo puxada é clandestina, são gatos, então alguém está sendo prejudicado com isso. Sim. E, de fato, é uma ação que tem que ser coibida. Por outro lado, são pessoas que estão tentando ali tirar o sustento. Exato. E isso faz a gente pensar que, assim, não é por falta de iniciativa das pessoas que elas não trabalham. Muitas vezes a gente aponta, principalmente em relação aos imigrantes, que eles não querem trabalhar, querem ficar pela rua. A gente pode dizer que por uma parcela sim, mas uma grande parcela só quer uma oportunidade. Uhum. E foi o que eu vi conversando com aquela pessoa. Então, eu acho que o sentimento de empreender, e a gente fala muito sobre empreendedorismo toda hora aqui, é um assunto que está em voga em vários eventos e, enfim, até mesmo matérias da Folha. Empreendedorismo está realmente em alta. A gente vê que tem esse sentimento por trás dessas pessoas, esse ímpeto de empreender, de realmente ir atrás da própria solução e ir atrás do próprio sustento. E eu acho que não só fiscalizar e coibir ações que são clandestinas, mas promover e enfim, propiciar oportunidades para essas pessoas empreenderem de forma correta, também, com certeza, dentro da atual conjuntura, é papel do governo. Eu acho que o governo exerce um papel mais efetivo ao incentivar o empreendedorismo e dar as ferramentas do que, por exemplo, dar auxílios. Exato. Não, com certeza. Não, emprego, né, empreendedorismo, com certeza. A sociedade, de modo geral, né, ganha com isso, né, José? Exatamente. Movimenta a economia, ganha o Estado, ganha a pessoa, ganha todo mundo. Não, com certeza. Vamos falar de uma situação que eu achei inusitada, né? Mas, claro, o inusitado fica pro final, né? Mas, olha só, um rapper, um empresário de São Paulo, estão sendo acusados de dar calote aqui no estado de Roraima. Que história é essa? Fala pra gente. Pois é, menino. Foi assim. Que coisa. O Pedro e a Sara são produtores culturais aqui de Boa Vista e eles estavam ali se preparando para montar um evento de promoção da cultura rap, que é outra coisa que tá ficando em alta. Até na agenda cultural a gente comenta bastante que tem eventos muito voltados ao rap, ao trap. E esses dois produtores contrataram esse artista, o PCN Boladão, que é um rapper de São Paulo. E aí eles fizeram um investimento total de 15 mil, que inclui cachê, acomodação, passagens aéreas, alimentação e outros custos. E com o passar do tempo, tudo se preparando para o evento, eles recebem a notícia de que o empresário teria rompido a parceria profissional com o artista. Sim. Tudo bem até aí. Junto com essa notícia, eles receberam um aviso. Olha, a gente rompeu, mas vocês vão receber a parte do contrato, a parte prevista, da devolução. Sim. Do valor investido. Falaram para o Pedro e a Sara. Falaram para o Pedro e para a Sara. E até aí, tudo ok. Podiam procurar outro artista, enfim. Não estava tudo acabado. E aí ficou por isso. Ficou só na promessa e com o passar do tempo, o contato com o artista foi ficando mais difícil, até que Perdeu totalmente o contato. Sobrou o contato com o empresário, que, ao ser questionado, afirmou que o artista teria pegado todo o dinheiro para comprar substâncias ilícitas. E assim, nossa função como um jornal sério, como qualquer outro jornal, é ouvir os dois lados da história. Evidentemente. A gente entrou em contato com o PCN Boladão e ele não respondeu pra gente. E a gente entrou em contato com o Rausch, que é o produtor. Ex-produtor agora, né? Ex-empresário dele. Né? Ex-empresário. E ele deu... Foi ríspido, curto, né? Foi ríspido, mas foi uma rispidez meio jocosa, não sei dizer. Mas aí, foi no mesmo sentido também. Foi no mesmo sentido. Ele corroborou com a versão anterior do que ele tinha dito. Abre aspas. O artista PCN Boladão, contratado, utilizou todo o dinheiro que seria devolvido em drogas por ser um viciado. Pode adicionar isso aí. Fiquem com Deus e tchau. Emoji de palminha. E gente, mas que a gente ri pra não chorar, né? Não, sim, evidentemente. E aí... Tu esperava essa resposta assim, desse jeito? Tão... eu esperava que ele não respondesse. Aham. Então já me surpreendeu ele ter respondido. A resposta, assim... Foi uma resposta. Eu acho que a gente cria expectativas de respostas e eu acho que essa não atendeu a nossa expectativa, mas atendeu o que a gente pedia. Uma resposta.
E... Se ele pedir pra adicionar, tá aí, tá escrito, então, né? Tá aqui, tá a manifestação do Rauch em relação à situação. O espaço não tá aberto pro PCN se pronunciar. Claro. Eu acho que a matéria vai acabar chegando até ele. E a gente tá aqui. Evidentemente. PCN. Evidentemente, se você quiser, inclusive, mandar alguma resposta pra gente, PCN Boladão, tá aberto o espaço, evidentemente. A gente é um veículo sério, né, José? A gente tem 40 anos de história aqui no estado de Roraima, então não é à toa, né, gente? Nossa credibilidade, né? E certamente essa mensagem ela vai chegar até esse rapaz, né? Isso é o que foi falado, né? Não sei se você não sabe se foi uma ironia, né? Se foi tudo mais, uma raiva, né? Porque às vezes a pessoa dá uma resposta de qualquer jeito, né? Mas foi a resposta mais inusitada. Foi a resposta que ele deu e foi a resposta que a gente usou. Mas foi a resposta mais inusitada que você já recebeu de uma reportagem? Eu acho que já. Eu acho que ele foi bem direto e... É porque a gente sempre espera um tom mais formal um tom mais corporativo nas respostas que a gente recebe, e essa surpreendeu a gente por ser tão direta e honesta. Exatamente. Foi realmente bem honesta. Tá certo, Zé. Obrigadão aí pela participação. Realmente foi uma presença muito legal aqui e uma resposta muito inusitada desse rapaz. Quem diria, hein? Quem diria? Valeu demais, José. Até a próxima. Tchau, tchau. E com essas notícias eu encerro o papo de redação aqui com os trabalhos técnicos de Aduan Figueiredo, Rio Ferreira, John Hudson e o editor Fabiano Lopes. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, na produção e na apresentação, minha gente. Siga minha rede social aí pra gente bater um papo aí no Instagram, @LucasLuquezzi. Meu sobrenome é LUCKEZIE. É muito fácil você me achar por aí no Instagram. Minha gente, quero agradecer muito a sua participação. Envie o seu comentário aí pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente tá como @FolhaBV. E também, evidentemente, no YouTube, @TV Folha BV. Muito fácil você interagir conosco. Tem o nosso Zap também, para você enviar o seu comentário, sua sugestão de matéria, de entrevista e tudo mais. Críticas também construtivas, 999715300. Vou indo nessa, até amanhã, se Deus quiser.